Olá meu irmão, olá minha irmã, tudo bem? Marcelo Munduruku novamente. Eu queria também aqui compartilhar com nós uma preocupação que às vezes a gente tem quando a gente está nesse ambiente de politização das políticas públicas de atendimento às comunidades indígenas, comunidades tradicionais indígenas. Isso nos leva a um pensamento, em pensar em vários segmentos que a gente tem ouvido, vivido e assistido de certa maneira os acontecimentos acerca dessa temática da política pública para as questões indígenas. O que eu tenho percebido desde então é um retrocesso ambiental, um retrocesso de políticas sociais e políticas indigenistas para as comunidades do Brasil inteiro praticamente. Agora não retrata apenas ao estado de Mato Grosso, na qual a gente vive, mas ao Brasil inteiro, com a política do governo de não demarcação das terras indígenas, de não reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, de toda essa perseguição que se tem, estamos num momento de mudança, né? Cabe a nós, como leitor, como cidadão, como indígena, entender quais são as propostas que atendem às nossas demandas, que atendem aos nossos anseios. É o que está aí, é o que está prometendo, ou o que já prometeu. Qual é o seu pensamento que tem em relação aos seus candidatos para esse momento? Porque que acontece? Quando muitas vezes tem um indígena é criminalizado, quando o indígena faz um pequeno erro, é praticamente condenado pela sociedade, através da mídia, através de meios de comunicação que são totalmente contra as comunidades indígenas, só por fato de ser indígena. Porque ser indígena hoje, como a gente tinha comentado no dia 19 de abril, está carregado de estereótipo de que é preguiçoso, de que é isso, de que é aquilo, que na realidade não é, né? Tanto é verdade porque hoje as comunidades indígenas estão entendendo a maneira de se trabalhar nos meios tecnológicos e no meio também da questão da educação. Para isso tem educação nas aldeias, para isso foi criado associações, para isso tem políticas voltadas, desde o começo foi proposto leis de formação, de ensinamento de conhecimentos tradicionais e afrodescendentes nas escolas. Por isso que tem essas leis aí. Eu não estou bem lembrado agora o nome, mas sei que ela existe. E eu, como professor, tenho conhecimento disso, a situação de estar atento a esse entendimento. E por conta disso, há uma perseguição de pessoas que não têm conhecimentos como funciona uma comunidade indígena e coloca certos estereótipos que a gente já repetiu várias vezes aqui. Mas o que me leva a pensar, trazer uma linha de raciocínio pensando pelo seguinte: na época lá do descobrimento, né, antigamente se tinha o instrumento do arco e flecha, a burduna, para defender e para lutar pelos seus direitos. Hoje, depois, né, com o avanço do entendimento social, a gente entendeu que através de documentos poderíamos estar garantindo, através de pesquisas, através de baixo-assinados, poderíamos estar garantindo nossos direitos. Mas hoje, né, agora nesse momento, a gente está entendendo que só isso não é o suficiente. Fazer documento, aprovar leis, não garante a funcionabilidade dessas ferramentas. Até a própria educação muitas vezes fica defasada, uma vez que ela está sendo desestruturada para atender esse público. O que a gente está precisando é de indígenas políticos que possam, de fato, trabalhar, acompanhar e exigir que coloque-se em prática todos os direitos garantidos na Constituição Federal, nas leis estaduais e municipais. Porque somente assim a gente pode ter, de fato, ser respeitado, as comunidades indígenas podem ser respeitadas e também pode trazer para debate nas comunidades a questão da política e sociedade, da questão da política partidária, através da política social,
porque se nós não se politizarmos para esse ponto, nós vamos ser sempre vítimas de candidatos aventureiros que vêm nas comunidades, que vêm na terra indígena dizendo que é amigo e depois que ganha voto some, só aparece em período eleitoral. Isso a gente já está farto de ver. E vejo que a gente tem potencial, pessoal, nós temos potencial para pegar essa situação aí, estudar e fazer a coisa acontecer. Porém, é uma situação em que a gente tem que estar muito atento às questões internas de comunidade, as questões que realmente eu tenho potencial, eu acredito na minha pessoa, mas e as pessoas que eu posso estar representando, se possivelmente eu for eleito, estão acreditando em mim? Qual é a minha credibilidade mediante os demais povos daquele município, as demais indígenas daquele município? O que eu já fiz até aqui? Qual foi meu papel mais importante desenvolvido, né, desde quando eu entrei na questão política indigenista até esse momento? O que eu fiz de ruim? O que eu fiz de bom? Porque todo mundo tem defeito. Uma hora você acaba cometendo algumas gafes, alguns equívocos aqui e acolá. Então, o olhar da comunidade, o olhar das pessoas vai cair sobre você, sobre aquilo que você faz. Todo mundo sabe disso, é uma filosofia antiga, né? Não por aquilo que você fala. Falar é muito fácil, né? Agora eu estou fazendo aqui, pego a câmera, coloco, ligo aqui e falo o que eu estou pensando, né? Qualquer um pode fazer isso, é claro, isso é muito simples. Agora cabe dizer o que você fez para se chegar a isso, qual é o nível de credibilidade que a sociedade tem sobre a sua pessoa, sobre o que você fez, sobre o que você deixou de fazer, sobre o que você tentou em fazer e não conseguiu, sobre qual é o seu potencial como liderança, como indigenista, como indígena principalmente, né, nessas questões. Você é alguém que se sacrifica por um coletivo ou alguém que usa o coletivo para se beneficiar? É alguém que sempre utiliza do público para benefício próprio ou você que usa do seu patrimônio para beneficiar um público maior? Qual é o seu perfil? O meu perfil, praticamente, eu me considero um professor que sempre estou buscando conhecimento para levar até os alunos, levar até a comunidade e trazer essa nova maneira de ver o mundo e assim que e trazer para eles a maneira que esse mundo funciona. E a maneira que esse mundo funciona, esse mundo sistema capitalista, ele se modifica no decorrer do tempo. E nossos instrumentos de política indígena, eles se modificam com o tempo? Ou ficamos presos a um sistema que muitas vezes não funciona mais? Há uma defasagem no nosso modelo de organização interna ou dá uma defasagem no nosso modelo de política de funcionabilidade? A nossa maneira de debater, a nossa maneira de trabalhar está funcionando? O nosso jeito de conversar está dando efeito? Quais são os resultados disso que a gente está fazendo? Quais são os resultados disso que nós estamos fazendo nos últimos 2 anos, por exemplo? Qual o resultado daquilo que a gente pratica nos últimos 1 ano? Então fica uma situação a se pensar se a nossa política não está defasada em relação ao sistema lá de fora. Agora, dentro da comunidade, a situação é outra, né? Entramos em outras águas, aqui a tradição tem que prevalecer, mas e lá fora? Qual é a metodologia que nós poderíamos estar adotando? É a mesma daqui dentro da aldeia? É claro que não, né? Todo mundo sabe disso. Mas está funcionando isso? Nossa metodologia de conversar política lá fora está funcionando? Esse é o questionamento que eu faço, por causa que eu vejo muitos parentes reclamando que não tem mais isso, não tem mais aquilo, que acaba reclamando de um monte de coisas que, com razão, mas na hora de votar, vota em candidatos que é totalmente contra indígena. Eu não vejo nenhuma lógica, nenhum sentido das pessoas reclamarem do governo, mas acabam votando nas pessoas que já são declaradas contra os indígenas. Eu não sei se são desinformadas, eu não sei se... mas eu tenho visto muito isso aí. Né? E o Estado de Mato Grosso, através de governo de esquerda, tem mostrado quem são os anti-indígenas, nome por nome, partido por partido, sigla por sigla, e as pessoas continuam querendo apoiar pessoas que adotam o sistema anti-indígena, um sistema que quer só denegrir e pegar o indígena e jogar no sistema deles. E quando isso acontece, o tradicional vai para o espaço. Uma vez que nós devido à política capitalista, o sistema cultural indígena vai para o espaço. E indo para o espaço, como diz
acabando não praticando mais as práticas culturais, não faz sentido ter terra indígena onde eles ocupam esse território. Para quê? Para a expansão do agro, para outras questões de hidrelétrica, questões enfim, garimpo, uma infinidade de coisas, porque justamente as terras indígenas são os únicos refúgios em que ainda existe mata. E é lá que está a riqueza ainda natural. E a parte que é dele já está toda devastada. Por causa que parece que tudo aquilo que é público, mas que só um grupo pode assumir, isso incomoda as pessoas que aderem ao sistema capitalista. Eles ficam loucos, isso não pode acontecer. É algo público, mas só eles podem. E eu não, eu sou do público, eu pago imposto, eu tenho direito. Né? De repente até tem, mas porém, né, existe uma regra, uma lei que determina que é exclusiva dos povos indígenas. E isso incomoda muita gente. E isso acaba trazendo um monte de situações e criar sérias políticas de divulgação que o indígena é isso, porque não usa aquela terra. O indígena está mendigando aqui, tanta riqueza que tem e não usa daquele, ou seja, ele está incentivando, vende madeira, faz garimpo, porque vocês não têm dinheiro para fazer e que estão precisando. Mas não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Que precisa de políticas públicas para poder utilizar os recursos naturais, as riquezas das terras indígenas dentro da lei. Qual é a proposta nos plenários, qual é a proposta no governo municipal, estadual e federal que facilitam, destinam recursos justamente para se trabalhar a questão da diminuição da burocracia ou então um sistema que possa acompanhar todo o processo de licenciamento para poder trabalhar com madeira, projeto de manejo, aquisição de vários outros segmentos de extrativismo na terra indígena sem agredir o meio ambiente. Qual é a proposta que tem desses políticos? Não tem nenhum. E aí fica dizendo que nós somos preguiçosos, que o indígena não faz isso, tem muita terra, não faz nada, que atrapalha o desenvolvimento. Então são mantras que vêm decorrer nos últimos 20 anos. Né? E eu vejo hoje o discurso quando eu vi lá de quando eu tinha 10 anos. Aqui índio é isso, índio é aquilo. Nesse período que a gente está em processo de formação, eu não quero ser índio não, já que ser índio é ser isso, eu estou fora disso. Às vezes a gente chega a pensar assim, mas depois que eu tive consciência do meu potencial, eu tive confiança na minha identidade, passei a me assumir como indígena mesmo, eu não abro mão disso. Não abro mão e também peço para as pessoas que me assistem não abrir mão de quem você é. Se você é indígena, se mantenha firme, não troque de nome, não faça nada que prejudique o seu povo. Porque uma vez que isso acontecer, você está aderindo a esse sistema aí que, decorrido muito tempo, tem histórico apenas de extinção das comunidades indígenas dentro do país que é mais capitalista do mundo, né, que é os Estados Unidos. Para eles chegar na riqueza que tem hoje, eles detonaram os povos tradicionais que tinham lá. E assim os demais outros países que se desenvolvido. E essa é uma preocupação que a gente tem. Fica aqui essa reflexão de novo, novamente, que a gente vai estar acompanhando todo esse processo, a conjuntura política, para saber quem realmente vai se atentar para as questões indígenas aqui no nosso país e no nosso estado. Dá um like no nosso canal e compartilha aí com os conhecidos.